sou a doutora Débora Salles, endocrinologista geral e pediátrica, formada pela Faculdade de Medicina da USP, com mestrado em puberdade precoce. Atualmente, eu trabalho no consultório médico particular e na farmácia da natureza, no ambulatório de fitoterapia. Eu estou hoje vestida com uma blusa azul, uso óculos, tenho o cabelo curto Chanel, e estou num ambiente que tem um quadro, uma árvore atrás de mim, integrando a natureza. Falaremos agora sobre outro caso clínico do sistema metabólico, sobre dislipidemia. Então, nós temos aqui um roteiro, onde teremos a anamnese, os antecedentes e os medicamentos em uso deste paciente, seu exame físico, exames complementares e diagnóstico. E já na discussão, falaremos sobre os sinais de alerta, a lista de problemas, o plano de cuidado e as sugestões de fitoterápicos, assim como sua prescrição e a evolução do quadro. Trata-se de um paciente ML do sexo feminino de 52 anos. Esta paciente, ela queixa-se de fadiga e dificuldade para perder peso, apesar de já ter feito inúmeras tentativas de muitas dietas diferentes, ela não consegue emagrecer. É uma paciente sedentária e tem uma alimentação inadequada, tendo preferência por alimentos salgados e engordurados. Ela está submetida a um estresse crônico, pois a sua mãe tem 95 anos de idade, tem doença de Alzheimer e está sob seus cuidados. E durante uma consulta de rotina, foram realizados exames laboratoriais e ela teve o diagnóstico de dislipidemia leve. Essa paciente tem como antecedente, tem comorbidades significativas anteriores e ela não tem também na família histórico de doenças cardiovasculares. Em termos de medicamentos, ela não utiliza nenhum medicamento no momento e ela apresenta-se ao exame físico com um peso de 75 quilos, altura de 1,65 m, tendo um IMC de 27,5 kg por metro quadrado. Esse IMC se classifica como sobrepeso e a pressão arterial é 11 por 8 centímetros de mercúrio. Nos seus exames complementares, ela apresenta um colesterol total de 210, LDL de 140, HDL 45 e triglicérides 150. Lembrando que o nosso objetivo de forma geral é um colesterol total abaixo de 150 e um LDL abaixo de 100. Triglicérides está no limite 150. A glicemia é de 92 e insulina 7,3. E o TSH 2,57 e a função hepática TGO 22, TGP 19, gama GT 17, todos esses exames dentro do intervalo de normalidade. Então, nós temos aqui, em relação aos seus diagnósticos, a dislipidemia, o sobrepeso e o estresse crônico. E toda vez que a gente tem um diagnóstico de um paciente que está sendo avaliado, nós precisamos levar em conta os diagnósticos diferenciais possíveis para aquele caso. Então, aqui, a síndrome metabólica é importante que a gente avalie, porque a presença do sobrepeso, a elevação do colesterol e o estresse podem ter relação com os critérios de síndrome metabólica, que é esse conjunto de situações crônicas relacionadas à resistência insulínica e também à hipertensão e dislipidemia. O hipotireoidismo é outra situação que deve ser considerada, porque quando nós temos um quadro franco de hipotireoidismo, o paciente pode apresentar ganho de peso e alteração do colesterol associada à fadiga crônica e que também o fato dela ter o estresse crônico se soma, né, ao que seria o risco do hipotireoidismo. Então, o paciente que chega com essas queixas, a gente sempre tem que fazer uma função tireoidiana para um diagnóstico diferencial. Temos também casos de dislipidemia primária familiar, casos que têm um peso genético, né, importante. E a gente sempre deve considerar muito a história familiar do paciente, se temos outros casos, e geralmente com dislipidemias mais graves. No caso, a paciente não se queixa de histórico familiar. O diabetes tipo 2 também pode ter relação com essa questão de descompensação do colesterol conjuntamente. A questão somente de estresse crônico já é um fator que pode levar à elevação do colesterol, e doenças hepáticas, né, onde existe uma inflamação crônica do fígado, como na esteatose hepática metabólica, popularmente chamado de fígado gorduroso, tem relação com sobrepeso, com dislipidemia e piora com o estresse.
Então agora nós podemos fazer uma pausa para listarmos quais seriam os principais sinais de alerta para essa paciente que a gente deveria ter uma atenção para ter uma avaliação adicional. E qual é a lista de problemas que nós podemos fazer para esta paciente. Feitos então essa listagem, né, e avaliação desses sinais, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os sinais de alerta. Então assim, a dislipidemia, ela tem um caráter crônico assintomático, né? Nós diagnosticamos pelas alterações laboratoriais. Em casos muito graves, nós podemos ter alterações físicas por deposições de gordura em algumas regiões, em dobras articulares, mas isso é muito difícil de acontecer. De maneira geral, esse quadro é assintomático. Porém, as pessoas que têm um quadro de dislipidemia já há muitos anos e que não fazem tratamento, elas podem ter deposição dessa gordura nos vasos e isso vai levando a uma obstrução arterial gradual. Isso principalmente nas artérias do coração. Então, pode levar à obstrução coronariana, um quadro de dor precordial e até de infarto. Então, a maior complicação que a gente pode ter de maneira geral é isso, o infarto. Mas a gente também pode ter outras complicações, como obstrução arterial em outras regiões, tipo nas pernas, pessoas que têm dor na panturrilha quando andam, pode ser um indício de obstrução arterial, e outras pessoas podem ter obstrução nas carótidas, diminuindo o fluxo cerebral e tendo quadros de tontura por baixa perfusão. Também é um sinal importante para a gente observar no paciente para poder encaminhá-lo para investigação mais aprofundada. Então, fazendo a lista de problemas desta paciente, nós temos a dislipidemia, o sobrepeso, o estresse crônico e o erro alimentar. Podemos parar novamente para refletirmos sobre qual pode ser o nosso plano de cuidados para ela e qual seria a intervenção fitoterápica proposta. Continuando então com o plano de cuidados, nós temos aqui as nossas metas terapêuticas. O que nós buscamos para esta paciente? Em primeiro lugar, o controle da dislipidemia, para a prevenção de todas aquelas complicações que nós falamos. Em segundo lugar, a redução do peso. Então, ela se queixa, né, de um sobrepeso, a gente vai buscar essa redução. Vamos buscar minimizar o impacto da inflamação sistêmica que a dislipidemia gera, melhorar a qualidade de vida e a redução do estresse. Na educação em saúde, nós devemos explicar para ela sobre o caráter crônico e assintomático da doença, para que ela tenha um cuidado e não se baseie só em alterações visíveis, porque elas provavelmente não ocorrerão. Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento, justamente por ser uma doença silenciosa. Identificar e evitar os gatilhos para ter um descontrole da dislipidemia, como a questão do estresse crônico, do erro alimentar e do sedentarismo. Falaremos agora sobre as medidas não farmacológicas para nós abordarmos essa paciente. Então, nós precisamos pensar muito na redução do estresse, né? Porque é algo que interfere muito no controle da dislipidemia. Então, pode haver a prática de mindfulness, que está ligado a práticas de meditação, yoga e psicoterapia, que podem ajudá-la no controle do estresse. A dieta para os pacientes que têm dislipidemia é uma dieta que busca uma ação anti-inflamatória. Então, uma dieta pobre em gorduras saturadas e em gorduras trans e rica em poliinsaturados, como ômega 3, azeite, frutas e vegetais, e a gente deve sempre evitar alimentos ultraprocessados. Além disso, a atividade física regular tem um efeito próprio na redução do colesterol e triglicérides e também deve ser ajustada à questão que essa paciente particularmente tem da rotina dos cuidados com a sua mãe. A gente deve realizar a solicitação de exames após 3 meses, tanto da mudança de hábitos como do tratamento fitoterápico, porque é o período em que há uma estabilização dos níveis do colesterol. Então, o que são os principais exames para a gente fazer? Perfil lipídico, glicemia e função hepática. Função tireoidiana e função renal para controles metabólicos gerais, né? E a proteína C reativa para avaliação da atividade inflamatória. E quando que nós faremos um encaminhamento? O encaminhamento deve ser feito ao cardiologista quando necessário, né? Então, essa paciente que tem
Uma dislipidemia leve, que não tem antecedente familiar significativo ou nenhum antecedente familiar de dislipidemia, de infarto, de doenças de obstrução arterial, ela não precisa imediatamente de uma avaliação com o cardiologista. No outro caso, em que existam esses antecedentes, aí a gente já deve encaminhar mais rapidamente para ampliar a investigação do paciente com o cardiologista. E aqui, falando agora, então, sobre os fitoterápicos que nós sugerimos, né, que nós utilizamos com frequência dentro daqueles que vocês estudaram neste módulo. Então, para a dislipidemia, a Baccharis trímera, que é a carqueja, é utilizada, a cúrcuma longa, a Cinara escolimus, a Bixa orelana. Então, a Cinara escolimus é a alcachofra, a Bixa orelana é o urucum, a Camellia sinensis é o chá verde, a Eclipta prostrata e a Olea europeia, que é da oliveira, que tem uma grande ação antioxidante. A Baccharis, a Cinara e a Bixa são plantas do sistema digestório que têm uma ação importante nessa questão da regulação da dislipidemia. E, geralmente a gente usa uma por vez e pode fazer uma alternância. A cúrcuma, ela tem uma ação bem anti-inflamatória, no geral, né, utilizada em síndrome metabólica. A Eclipta também é do sistema digestório, também tem uma ação bastante importante no metabolismo hepático. Já as plantas utilizadas para a obesidade. Nós temos aqui a Garcinia cambogia, o Citrus aurantium, o Hibiscus sabidarifa, a Camellia sinensis, que é o chá verde, e a Paulínia cupana, que é o guaraná. Tanto a Camellia sinensis como a Paulínia cupana são mais tônicas, mais estimulantes. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na sua prescrição e, de maneira geral, usar doses baixas no início e no início da manhã, evitar o período de tarde e noite. Em relação à ansiedade e ao sono, a Melissa officinalis, a camomila e a passiflora. As três plantas auxiliam tanto na redução da ansiedade como na melhora da qualidade do sono. Também, de maneira geral, a gente usa isoladamente e vai fazendo um manejo, uma troca a cada 3 meses, de maneira geral. Qual a prescrição fitoterápica proposta para esta paciente em particular? Então, a gente vai fazer um uso oral, a Baccharis trímera, que é a carqueja, são utilizadas nas partes aéreas, e a proposta é que a gente utilize aqui o extrato fluido. Então, se a gente for pensar de uma maneira simplificada, é como se houvesse uma concentração da tintura, de maneira geral, ela é 10 vezes mais concentrada que a tintura, onde é retirado o álcool, grande parte do álcool. E aí nós usamos uma quantidade pequena de gotas. Então, é uma maneira da gente ter o medicamento mais concentrado e com menor teor alcoólico. Isso costuma auxiliar muito. E para essa paciente, nós usaríamos, então, 10 gotas, porque ela é bastante concentrada, equivaleria em torno de 100 gotas de tintura, antes do almoço e antes do jantar, por um período de 2 meses. Por que que nós usamos por 2 meses? Porque a Baccharis é uma planta que pode levar à leucopenia, que é a redução da quantidade dos glóbulos brancos no sangue. E então a gente tem que ter esse cuidado. Por um período de 2 meses, ela é bastante segura. Então, depois disso, a gente troca para o uso de outra planta, uma planta do sistema digestório de maneira geral, como, por exemplo, a Eclipta prostrata. A cúrcuma longa é uma planta que a gente utiliza os rizomas. A proposta aqui é que seja usada a droga vegetal, que corresponde à planta moída, numa dose de 400 miligramas, e a paciente vai tomar uma cápsula antes do café e antes do almoço. É uma planta um pouco mais tônica, então eu costumo ter preferência de tomar no café e almoço. E a Melissa officinalis, que são utilizadas as suas folhas, aqui também como droga vegetal, assim como a cúrcuma, que corresponde à planta moída, a gente utiliza cápsulas de 250 miligramas. E a paciente vai tomar uma cápsula com o café e uma cápsula à noite, para melhorar a ansiedade durante o dia e a ansiedade e o controle do sono tomando à noite. Então, o que a gente tem, assim, um pouco, né, de comentário sobre o que há de cada planta. A Baccharis, ela é, inclusive, popularmente conhecida por ter essas propriedades hipolipemiantes, né, diminuindo o colesterol, inclusive o LDL, que é o colesterol ruim, e ela tem um efeito no metabolismo todo dos lipídios, o que colabora também nesse controle da dislipidemia.
Em relação ao estresse crônico, como ela melhora a função hepática, ela tem uma ação um pouco como um adaptógeno, e aí melhora essa resposta em relação ao estresse do organismo. A cúrcuma é uma planta bastante conhecida, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes importantes, e nós temos no seu fitocomplexo, assim como muitas outras substâncias que estão presentes, mas um nome mais citado é a curcumina, que é um dos componentes do fitocomplexo da cúrcuma longa. E ele tem esse potencial de ação sobre o controle dos lípides, né, sanguíneos, contribuindo também no controle da dislipidemia e no controle inflamatório como um todo. Por isso, a cúrcuma colabora na melhora da função endotelial e na redução da inflamação sistêmica, que tudo isso vem associado à questão da dislipidemia, né? As lesões dos vasos, elas acontecem pelo processo da inflamação sistêmica gerada por essas gorduras. Em relação ao estresse crônico, a cúrcuma pode também ajudar na modulação do estresse. A Melissa officinalis, ela tem essas propriedades calmantes e ansiolíticas, como nós comentamos. Não vai ter um efeito direto sobre a dislipidemia, mas quando nós melhoramos a situação de estresse do paciente, nós tiramos um dos fatores que colabora para a dislipidemia. Então, de uma maneira indireta, a Melissa officinalis acaba colaborando para o controle da dislipidemia, de um mecanismo indireto. Aí, como que foi a evolução dessa paciente que nós acompanhamos? Ela realizou algumas pequenas mudanças de estilo de vida. Ela começou a fazer atividade física uma vez por semana, o que ainda é insuficiente, mas é um início. Ela ainda não iniciou o segmento com uma nutricionista, mas já fez algumas mudanças alimentares, diminuiu a ingestão de gorduras em excesso, diminuiu os produtos muito processados, então já fez algumas mudanças. Ela pediu ajuda para suas irmãs nos cuidados com a mãe, então conseguiu dividir um pouco, né, as questões relacionadas aí ao estresse crônico, e ela iniciou o uso dos fitoterápicos. Ela apresentou melhora do quadro clínico, melhora da disposição, e após 3 meses, ela repetiu os exames laboratoriais. O colesterol total baixou para 180, o HDL para 50 e o LDL para 105, e o triglicérides para 140, que são melhoras significativas. O TSH até melhorou um pouco pela melhora do conjunto, e a glicemia ficou em 95. Então, dessa forma, nós encerramos este caso clínico, nos colocamos à disposição para as dúvidas que vocês tiverem através do fórum para nós conversarmos.